Nesse momento é muito importante ouvi-lo, ele que está do lado direito do senhor, isto é, do presidente da República, que sabe tudo. Eu queria saber do Onyx, que antes de tudo é um político dos mais experientes, como é que ele viu toda essa briga aí dos governadores? Agora são 26, 27 governadores, o do Distrito Federal não participou do encontro virtual de governadores à tarde, mas está com a mesma posição dos demais. 27 governadores contra a posição do presidente da República, que não quer esse isolamento horizontal, como está sendo chamado. Onyx Lorenzoni, qual é a posição, afinal de contas, do governo? Porque o vice-presidente Hamilton Mourão, ele quis dar uma contornada no que disse o presidente, mas no fim acabou repetindo o que o presidente disse mesmo. Ele não quer esse isolamento total. Bom, primeiro, um bom dia a todos, né? Primeiro, eu acho que está havendo de parte dos governadores uma grande precipitação. Por quê? Esse momento onde o Brasil está sendo agredido pelo coronavírus, pelo Covid-19, nós precisamos de que todos nós possamos nos unir e possamos, principalmente, com equilíbrio, com racionalidade, poder enfrentar esse inimigo, que é um inimigo silencioso, que ninguém vê, mas que, sem dúvida nenhuma, vai produzir bastante dificuldades aí para todos nós, vídeo que já aconteceu em outros países. O que o presidente Bolsonaro defende? Ele defende claramente de que o Brasil faça essa preparação, o planejamento para o enfrentamento do vírus. E como é que isso está sendo feito? O Ministério da Saúde com total autonomia, o Ministério da Saúde preparando UTIs, foram reservados 600 bilhões de reais para fazer o enfrentamento desta guerra que vamos travar em todas as frentes, começando pela área de saúde. Ontem ainda, já na área da assistência social, nós inserimos, foi dada a ordem ontem à tarde, através da assinatura da medida provisória 929, eu estava ao lado do presidente quando ele assinou essa medida provisória, colocando 1.220.000 novas famílias no Bolsa Família, elevando o Bolsa Família para a maior cobertura da história, com 14,3 milhões de famílias. Nós estamos falando aí em torno de 50 milhões de pessoas que estão sob a cobertura do Bolsa Família. Além disso, a assistência social, que é a minha pasta, está recebendo 2 bilhões de reais para poder transferir a estados e municípios. Já fizemos a transferência de 100 milhões na terça-feira. Deveremos, ao longo da próxima semana, transferir mais 100 milhões. Deveremos manter um volume em torno de 200 milhões mês para assistência social, o que vai permitir que a assistência social possa fazer a cobertura dos idosos, dos adolescentes, da primeira infância, fazendo aquele trabalho que, junto com o trabalho da saúde, é vital, de acolhimento, orientação, além do que levar, né, a informação, principalmente aos estratos com maior pobreza da nossa população. E ao lado disso, o que ponderou o presidente na sua fala? Ele disse que o Brasil tem que ter uma atenção, o Brasil tem que ter uma preocupação, que nós precisamos enfrentar a doença, nós precisamos proteger os nossos idosos, agora nós não podemos, de maneira pouco racional, travar o país inteiro. Por exemplo, os Estados Unidos. Eu tenho em minha posse um documento do Departamento de Segurança Interna, onde os americanos estabeleceram um conjunto de atividades essenciais que vai da indústria farmacêutica, da indústria química, passa pela indústria de alimentos, passa pela geração de energia, passa pela produção e distribuição de combustíveis, que são essenciais à vida. E que estas atividades precisam, mesmo no momento onde nós fazemos esse afastamento social, que é necessário para alongar a curva de crescimento da infecção, para dar tempo que a indústria brasileira, que está sendo trabalhada há um mês,
pelo ministro Mandetta e com o apoio do presidente Bolsonaro, possa fabricar os respiradores, possa fabricar os equipamentos, fabricar as EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, a tempo e a hora de poder distribuir para todos os estados e para todos os municípios, para que todas as equipes de saúde e de assistência social e as equipes de segurança possam bem manejar a epidemia que virá para o Brasil. Ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, falando ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Ministro, nós temos uma cultura aqui, não é uma cultura de governo, mas uma cultura de Estado. O país funciona assim há muito tempo, exigindo que as pessoas se locomovam até repartições públicas, carimbo, xerox de documento, enfim, a burocracia é um dos problemas nacionais há décadas, não é? E é difícil mover esse transatlântico. Como é que o governo vai fazer para tirar dinheiro do cofre aí em Brasília e colocar na mão de quem precisa, na periferia de São Paulo, no Amazonas, no interior de Minas, do seu Rio Grande do Sul, imediatamente? Porque agora não se trata da análise de um benefício que pode levar 2 ou 3 meses, a coisa é mais urgente, né? Como vencer esse processo sempre tão demorado, ministro? Bom, primeiro eu concordo contigo, mas quero também lembrar que o governo Bolsonaro, nós tivemos desde o primeiro dia de governo uma obstinação, né, necessária, uma determinação de acabar com isso. Quer dizer, o governo terminou o ano passado com mais de 1.000 serviços públicos digitalizados, né? Quer dizer, a meta era chegar no final desse ano com próximo de 2.000 serviços completamente digitais, que é justamente para acabar com essa burocracia. E nós já tomamos várias medidas, por exemplo, na minha pasta, né, que eu posso exemplificar com clareza. Primeiro, o BPC, né, que é o Benefício de Prestação Continuada. Eu assinei uma portaria, tanto para o Benefício de Prestação Continuada quanto para o Bolsa Família, onde nos próximos 120 dias não há nenhuma exclusão de nenhuma família por nenhuma razão técnica. Ou seja, como nós vamos enfrentar um momento difícil de epidemia, que as pessoas precisam, particularmente os idosos, ter toda a condição de alimentação, nutrição, proteção, orientação para enfrentar a doença, nós então não vamos fazer nada daquilo, inclusive, que é a rotina desses programas, onde nós temos uma rotina de exclusão e inclusão. No Bolsa Família, por famílias que voluntariamente pedem a saída, no Bolsa Família, em muitos casos também por fraude, assim como também no BPC, em outros momentos porque as famílias se emanciparam economicamente, foram para um outro patamar econômico. Então, mesmo nessas circunstâncias, durante este período, essas modificações estão suspensas, que é para dar completa tranquilidade para a sociedade brasileira e para aquele extrato que tem uma extrema pobreza, uma pobreza no Brasil. Agora, desde o início dessa semana, desde o final da semana passada, nós estamos com as nossas equipes lá de cidadania, junto com o Ministério da Economia e Casa Civil, trabalhando de maneira intensa para poder colocar de pé esse auxílio que será dado aos informais. Nós temos lá o cadastro único, né? Nós estamos fazendo o levantamento, nós acreditamos que são em torno de 20 milhões de pessoas que terão direito a receber esses R$300. Nós estamos otimizando para permitir que o presidente possa assinar essa ação, para que isso chegue o mais rapidamente na ponta. A gente deseja já na semana que vem que essas pessoas já possam ir aos bancos, já possam ir aos caixas eletrônicos, já possam ir, inclusive, em lotéricas, para poder retirar esse dinheiro, né? Exatamente para que a gente possa dar essa cobertura que é fundamental nesse momento, principalmente para quem vive na informalidade, né? Quem vive de pequenas atividades. Então, é esse o equilíbrio que o presidente Bolsonaro fala, com coragem, com determinação, como tem que ser um líder, chamando a atenção. Tem prefeituras que foram fechadas completamente das suas cidades, onde o caso mais próximo de coronavírus está a 2.000 quilômetros de distância. Então, precisa ter racionalidade, precisa ter equilíbrio nisso.
E ontem, conversando com o ministro Mandetta e com os demais ministros, reunidos com o presidente, nós estamos tentando planejar um calendário de retomada com responsabilidade, com gradualidade, do retorno, porque tão grave, ontem eu até gravei um vídeo sobre isso, tão grave quanto a doença, ou talvez até de maior gravidade para as pessoas abaixo de 60 anos, é a miséria, é o desemprego, é a recessão. Nós tiramos o Brasil de um período de crescimento negativo e conseguimos no ano passado fazer o Brasil crescer e gerar 1 milhão de empregos. O planejamento desse ano era gerar 2 milhões de empregos, o que dá tranquilidade às famílias. Eu sou pai de muitos filhos, eu tenho 7 filhos. Eu sei qual é o drama que o pai e a mãe vivem com o seu filho. E não há drama maior do que a falta de alimento em casa. E a única coisa que garante a presença desse alimento em casa, o Estado pode fazer isso transitoriamente, por 3 meses, por 4 meses. Agora, pelo resto da vida, não. Aí é o trabalho, aí é a ocupação, aí é o emprego. Bem, eu queria agradecer ao ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, falando com a gente aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes. Obrigada, ministro. Bom trabalho, hein? Sempre